Você quer saber quais são as habilidades necessárias para você resolver uma prova com eficiência? Então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nunes falando, sou professor universitário e mentor de estudos. E no vídeo de hoje eu vou falar quais habilidades são fundamentais para você fazer uma prova com eficiência, independente do tipo de prova, tá? Pode ser um concurso público, pode ser uma residência médica, pode ser uma prova de faculdade, independente do tipo de prova, existem algumas habilidades fundamentais que vão te ajudar a ter mais eficiência nas provas. Muita gente pensa que para fazer uma prova basta estudar o conteúdo, sentar lá e fazer a prova. E não é bem isso. Você tem algumas habilidades a mais sim que devem ser desenvolvidas, tá? Então nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo relacionado a estudos, aprendizagem, então semanalmente eu estou trazendo aqui vídeos relacionados a isso. Então se inscreve no canal, deixa aqui a sua curtida, compartilha esse conteúdo, interage, porque quanto mais você interagir, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e vai sugerir vídeos desse tipo, tá certo? Então, vamos pro vídeo. Bem, como eu falei, existem algumas habilidades que você precisa desenvolver. E duas delas são as mais óbvias, que são os conhecimentos, tá? Tanto conhecimentos gerais quanto conhecimentos específicos. Então, por exemplo, se você vai fazer um concurso público, então geralmente esse concurso ele tem os conhecimentos gerais, que é português, matemática, raciocínio lógico, informática, etc. São os conhecimentos que caem em todas as provas. E tem também os conhecimentos específicos, que aí depende da área que você está fazendo a prova, se é uma área tributária, se é uma área fiscal, enfim. E aí, como que você faz para ter esse equilíbrio entre os conhecimentos gerais e os específicos? Basta você fazer um planejamento de estudos eficiente, levando em consideração tanto esses conteúdos básicos quanto os específicos. Então aí você vai levar em conta o seguinte: primeiro, qual o teu nível de conhecimento desses conteúdos? Quais são os conteúdos que têm um peso maior na prova, um peso menor? Quais os conteúdos que geralmente caem mais? Então, aquela prova cai muito conhecimento geral, cai muito português, cai muito matemática. Então, essa etapa inicial requer um planejamento e requer você conhecer qual é a banca, ver provas anteriores. Então, com isso, você vai ter um bom panorama sobre esses tipos de conteúdos. Bem, mas além disso, existem outras habilidades muito importantes que você precisa desenvolver. E a primeira delas, e uma das mais importantes, é a memória e a capacidade de lembrança. Então, quando você vai fazer uma prova, você precisa lembrar de muita coisa, seja equações, sejam conceitos, seja, enfim, informações que muitas vezes são informações soltas e que talvez você tenha alguma dificuldade de lembrar. Então, como que você faz para potencializar a sua memória, como que você faz para lembrar de mais conteúdos? Bom, e a principal forma de você lembrar é através da associação de ideias. Por quê? Porque quando você estuda de uma forma solta, então você vai lá ler um conteúdo e você vai aprender, entre aspas, esses conteúdos de uma forma solta, então sem nexo, então aquela informação solta, ela facilmente vai ser esquecida. Agora, quando você estuda sempre conectando ideias, conectando palavras-chave, então as informações elas ficam muito mais amarradas, muito mais conectadas, e aí a chance de você lembrar disso é muito maior. Então, para você fazer isso, você pode, por exemplo, criar associações mentais. Então, você está ali estudando o conteúdo, sempre relacione esse conteúdo com conhecimentos pré-existentes que você já viu no passado, ou então relacione as informações do texto entre si, né? Conecte as palavras-chave, as ideias-chave. Então, quanto mais você fizer isso, mais as informações vão estar conectadas e aí a chance de lembrar é maior. Além disso, construa mapas mentais ou fluxogramas que vão te ajudar também a conectar essas ideias. Eu gosto muito do mapa mental, mas talvez você prefira o fluxograma. Aí vai de cada um, tá? Então, escreva esse mapa mental e aí vá exercitando durante as suas revisões. Faça revisões desses mapas mentais, porque aí sempre você vai conseguir conectar as ideias. Então, você consegue lembrar de uma forma muito mais rápida e fácil. A próxima habilidade que você precisa ter é a de pôr em prática aquele conteúdo que você estudou.
Porque, veja, muitas vezes você estuda o conteúdo, mas você não sabe as aplicações práticas. E muitas vezes, quando você vai resolver uma questão, na questão você tem aplicações práticas daquele conteúdo, através de um problema, de uma situação. Então, para você aprender na prática esse conteúdo, o que, que você tem que fazer? Você tem que contextualizar o conteúdo. Você tem que dar vida para aquele conteúdo que você estudou. E como que você faz isso? Você pode, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube sobre o conteúdo que você estudou, interagir nas redes sociais, você pode assistir um documentário sobre aquilo que você está estudando, você pode conversar com outras pessoas, criar ambientes de aprendizagem, ou seja, visitar um museu, visitar uma biblioteca, visitar um fórum, se você estuda direito, por exemplo, visitar um hospital, se você estuda medicina. Então, quando você cria essas experiências de aprendizagem, então a chance de você saber colocar isso em prática, ou seja, você ter um conhecimento mais amplo é muito maior, tá? Então exercite isso e coloque isso no seu planejamento de estudos. Então coloque no planejamento o seu estudo pelos livros, pelo material de estudos tradicional, mas coloque no planejamento também essas formas de contextualizar esse conteúdo. Então, quando você cria esse hábito, o estudo ele não só se torna mais eficiente, quanto se torna até mais prazeroso, porque você está vendo situações reais daquilo que você está estudando. Além disso, uma outra habilidade fundamental é a interpretação. Muita gente não sabe interpretar um texto. E como que você faz para aprender essa habilidade? Para na hora que você vai fazer uma prova, você tem lá aquele texto base da questão e aí você sabe aprender, você sabe interpretar. A melhor forma é através da verbalização, ou seja, de você explicar esse conteúdo para alguém, ou até mesmo uma autoexplicação. Porque veja, quando você verbaliza, você coloca aquele conteúdo que você estudou com as suas palavras, com a sua sequência, com a sua forma de explicar. Então a chance de você interpretar de uma forma assertiva esse conteúdo é muito maior. Então, sempre que você estudar um conteúdo, você o que, que você pode fazer? Você pode criar um mapa mental, por exemplo, né? Porque daí você coloca uma sequência de conteúdos, um fluxograma, ou até uma estrutura de tópicos mesmo, onde você sequencia lá os conteúdos, as ideias do texto, e aí fica muito mais fácil na hora de verbalizar, de explicar, porque você vai fazer uma verbalização sequenciada. Então, muita gente às vezes até entende o conteúdo, mas na hora que vai explicar, explica de uma forma solta, né? Então, o conhecimento ele fica truculento. Então, aprenda a criar essa organização dos conteúdos e daí você faz a verbalização. Então, com isso, você vai aprender muito mais a interpretar um texto e a entender o texto propriamente dito, não é isso? Próxima habilidade é a habilidade de você avaliar opções e tomar decisões. Quando você vai fazer uma prova objetiva, você tem lá vários itens e você precisa escolher um item, ou certo ou errado. E aí a primeira coisa entra a questão da interpretação, que eu falei, né? Você precisa interpretar os itens, mas também você precisa escolher o item correto. Para isso, você precisa o quê? Treinar, conhecer o tipo de prova. Então, cada tipo de prova, cada prova tem uma banca examinadora. Então, conheça essa banca. Conheça os tipos de prova dessa banca. Não que a questão vai ser a mesma, mas o tipo de prova, muitas vezes, ele se repete. Então, tenha o hábito de resolver muitas questões, de fazer simulados, porque com isso você vai ficar craque em resolver questões. Às vezes você nem sabe a resposta correta, mas aí você consegue eliminar as questões erradas e aí você fica entre duas. E aí fica mais fácil de chutar, né? Claro, se numa questão errada não eliminar uma certa. Se não tiver isso, você elimina as erradas e chuta lá, que aí vai que acerta, né? Outra habilidade fundamental é a da escrita. Muitas vezes a prova ela tem uma parte discursiva, ou até mesmo tem uma redação. Então você, de novo, às vezes você sabe o conteúdo, mas na hora de colocar no papel, você tem dificuldade de organizar as ideias. Como que você faz para treinar a escrita de uma prova? Através da verbalização. Ou seja, tudo que vale para a verbalização, vale para a escrita. Porque se você pratica a verbalização, você consegue construir o raciocínio, tem lá começo, meio e fim, as ideias se conectam, a informação fica coesa, então você consegue colocar no papel, né? Então, pratique a verbalização. Então, veja que para isso você precisa adotar um método de estudos. Eu sempre falo aqui no canal sobre método de estudos, mas é porque ele não só vai aprender, não, ele não só vai te ajudar a você aprender mais conteúdos, mas
vai aprender várias outras habilidades que eu estou explicando aqui, né? Então, verbalização, fazer mapa mental, tudo envolve um método de estudos. Então, eu tenho aqui alguns vídeos no canal, eu vou deixar algumas sugestões, onde eu explico detalhadamente os 5 passos, os 5 pilares do meu método de estudos. Então, vale a pena você assistir para você ficar craque em método de estudos, tá certo? Uma outra habilidade fundamental, gestão do tempo. Então, quando você vai fazer uma prova, principalmente uma prova longa, então às vezes você vai fazer uma pausa para dar uma descansada, você vai ter que preencher gabarito, você vai ter que ler a prova, enfim. Então, essa gestão do tempo, ela é fundamental. E aí, de novo, como é que você treina isso? Através de simulados, através de resolução de questões. Um ponto importante sobre resolução de questões é o seguinte: muitas pessoas elas cometem o erro de estudar o conteúdo e já resolver as questões daquele conteúdo. Veja, por que isso é um erro? Porque, primeiro, que quando você faz isso, você já sabe qual é o conteúdo que você está resolvendo a questão. E segundo, a chance de você lembrar daquele conteúdo na hora de resolver a questão é muito maior, porque você acabou de estudar. Aí você fala, ah, Rafa, mas isso não é bom, não? Não. O ideal é você dar um tempo. Então, por exemplo, você estudou conteúdo na segunda-feira, você vai fazer um simulado na sexta-feira, e aí nessa sexta-feira, você vai misturar vários conteúdos que você estudou na semana e dando um tempo. Então, tipo, você estudou conteúdo hoje, a questão só vai resolver na sexta. Com isso, você está treinando aí duas coisas. Primeiro, você vai ter que saber qual conteúdo se refere àquela questão, e segundo, você vai ter que lembrar do conteúdo. Então, esse esforço cognitivo é, gerado nesse momento, ele faz com que você aprenda muito mais. Ele faz com que você, no longo prazo, aprenda muito mais conteúdos. Tá? Então, sempre misture vários assuntos e dê um prazo para resolver as questões. Né? Esse nome, essa técnica tem até um nome, né? Que são testes espaçados. Então, aplique os testes espaçados, você vai aprender muito mais. E também na hora de fazer simulado, fazer prova também, é a realidade, né? As provas, elas nunca são de um assunto só. E na hora da prova, você estudou aquele conteúdo já tem um tempo. Então, quanto mais próximo da realidade você simular, melhor. Mais uma habilidade, e essa pouca gente se dá conta, é a resistência cognitiva. Tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Rafael, o que é resistência cognitiva? É quando você vai fazer uma prova ali, ou então você vai estudar um conteúdo, e aí ao longo do tempo você vai perdendo performance. Vai ficando cansado, vai perdendo foco, vai ficando ali meio disperso, tá? Então você precisa treinar para você ter uma boa resistência cognitiva na hora de fazer uma prova. Afinal, você tem que estar ali muito focado na hora de fazer a prova, e é um tempo longo, né? Você tem ali 3, 4, 5 horas de prova, tá? Então, como é que você é, desenvolve a resistência cognitiva? É através da consistência nos estudos. Então, trace lá os seus objetivos de estudos, monte lá seu planejamento de estudos, siga a risca, mas tenha consistência. Comece com pouco estudo, estude ali 1 hora por dia, 2, 3, e vai aumentando de forma sustentável. Então nada de, eu trabalho durante a semana, não vou estudar durante a semana, quando chegar no sábado vou ali passar 6 horas estudando. Não faz isso, porque você não vai conseguir criar o hábito de estudar. E com isso você não vai conseguir criar intimidade com os estudos, tá? Então, vai estudando aos poucos, vai aumentando aos poucos o tempo de estudos, e aí com isso você aumenta a tua intimidade com os estudos, aumenta o teu foco, você consegue sustentar o foco por mais tempo durante os estudos e, claro, aumenta a sua resistência cognitiva. E por último, e não menos importante, é a inteligência emocional, que é uma habilidade que pouca gente também dá importância, tá? Se você não tem inteligência emocional nos estudos, você vai ter muita dificuldade de fazer uma prova. E quais são os pontos que envolvem a inteligência emocional? Primeira coisa é a paciência. Como eu falei, quando você vai fazer uma prova longa, você vai ficando impaciente, você vai ficando inquieto. Então exercite a sua paciência para fazer uma prova. Além disso, administre as emoções negativas, como medo, como raiva, como inquietação, a própria impaciência, tá? Então faça exercícios de controle emocional para poder durante a prova você não perder as estribeiras, porque quando você tem essas emoções negativas, você normalmente vai ter um branco.
Você vai esquecer de tudo, não vai conseguir mais fazer nada. Então muita gente tem lá o conteúdo na ponta da língua, mas na hora de fazer a prova fica nervoso, fica ansioso e aí se dá mal, tá? Então você desenvolver a inteligência emocional é fundamental. E além disso, exercite a boa motivação. Então, exercite a motivação para fazer a prova, cultive pensamentos positivos. Porque quando você vai fazer uma prova motivado, você vai com muito mais energia, você vai com muito mais foco, tá? Então, a inteligência emocional é fundamental e, inclusive, eu tenho um e-book, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um e-book que eu desenvolvi sobre inteligência emocional nos estudos, tá? Ele é baratinho, R$19,90 e vai te ajudar muito nesse processo de fazer uma prova e de muitas outras coisas, não é isso? Antes de concluir o vídeo, eu queria dar dois recados aqui. Primeiro é sobre o meu livro, que é o livro O Código da Aprendizagem, onde eu falo sobre inteligência emocional e falo sobre uma jornada completa de estudos, tá? Então, falo sobre planejamento, hábitos, o método de estudos, enfim. Então, se você está na jornada de estudos, você tem que ler esse livro aqui, tá? Está sendo um sucesso de vendas, muita gente está elogiando e ele está disponível na Amazon, tanto no formato físico quanto no formato de e-book. Também vou deixar aqui o link. E tem o meu curso Código da Aprendizagem, que também está no preço promocional. Vou deixar aqui o link também. É uma jornada completa de estudos através de videoaulas. São 9 módulos. É uma jornada completa, eu pegando na sua mão, tá? Então, olha, invista em conhecimento. Não pense que você, para você ter sucesso nos estudos, é só você comprar livro, pagar curso para assistir aula. Não, você tem que aprender a estudar da forma correta. Quando você faz isso, quando você adquire essa habilidade, que na verdade é a mãe de todas as habilidades, é você estudar da forma correta, então a vida de estudo se torna muito mais fácil. Você consegue aprender muito mais conteúdos em menos tempo, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.